Quero voar nas asas do vento. Quero soltar o meu pensamento e seguir. Olá! Começando aqui mais um podcast. Meu nome é Murilo Ottafini, eu sou cantor e compositor. Pesquiso sobre meditação, autoconhecimento e espiritualidade por conta própria desde os 14 anos e comecei agora a compartilhar esse conhecimento aqui na internet. E esse é mais um episódio da série Começando a Meditar, do podcast Medite Bem. E o tema de hoje é meditação e religião. Afinal de contas, a meditação surgiu com as religiões? Ou após as religiões? Ou a meditação veio primeiro? Imagina comigo a seguinte cena. Você é um caçador da pré-história, não tem equipamentos para caçar à distância e você precisa se aproximar da presa sem ser percebido. Por isso, você precisa varrer da sua mente qualquer pensamento ansioso, como se você nem estivesse ali. Viu só? A meditação é tão antiga quanto a época em que os nossos antepassados se reuniam ao redor da fogueira e ali ficavam parados, se aquecendo, concentrados na chama do fogo sem pensar em nada durante horas. Por isso não é possível determinar ao certo a origem da meditação, uma vez que diversas culturas e religiões fizeram e ainda fazem uso dela, dando a ela nomes diferentes. Por exemplo, contemplação, fazer silêncio, recolhimento, concentração, rituais, oração, cânticos, mantras. Diversos nomes diferenciados acontecem em diversas culturas e, no fundo, são práticas meditativas. Então, se você observar bem, a meditação sempre esteve em várias religiões, sem pertencer a nenhuma. Assim como a música também está presente em várias religiões, mas não pertence a elas. Então, podemos dizer que é uma cultura ou um conhecimento da humanidade. Como eu citei o exemplo do caçador da pré-história, que tinha que limpar a sua mente para que ele não fosse percebido, para que a sua própria respiração não ficasse ofegante. Ali ele tinha que controlar as suas emoções, controlar os seus pensamentos. E isso ninguém de fato passou a ensiná-lo diante de um púlpito ou diante de uma escola. Ele desenvolveu. Então nós desenvolvemos essa habilidade ao longo do tempo e podemos encontrar em todas as culturas tradicionais. Bom, no judaísmo, islamismo, taoísmo e até cristianismo. Mas é do hinduísmo que tem os fundamentos mais técnicos de meditação, incluindo o yoga, que não possui de fato um caráter diretamente religioso. E é também no hinduísmo que a gente encontra as evidências mais antigas dessa prática, como estátuas em posição de meditação com cerca de 5.000 anos de idade, mais ou menos, né? Já aqui no Ocidente, na América, Europa, a meditação se popularizou a partir da década de 60 com a contracultura. Começaram a perceber então que essa prática ela podia trazer benefícios em meio a uma sociedade industrial em que nós estávamos desenvolvendo vidas urbanas e o estresse já estava começando a surgir e pressões sociais, etc., não é mesmo? Eu posso até citar aqui os Beatles como grandes influenciadores após terem ido fazer visitas na Índia, né? E trouxeram de lá essa cultura muito forte para a música e para o propósito da banda e depois ainda permanecendo esse propósito com John Lennon, etc. É bom lembrar que Gilgamesh, Moisés, Buda, Cristo, Maomé, Sócrates e Platão utilizaram a meditação e o êxtase para compreender seus mecanismos psicológicos, influenciando o destino da humanidade através desse despertar profundo que eles promoveram para si mesmos, né? Então, uma das características da meditação é o contato com o ser superior, mas é apenas uma das características. Uma outra forte característica é simplesmente de entrar em contato com o seu próprio eu. É por isso que meditação às vezes é confundida com a religião ou com um tipo de religião diferente, porque ela visa também o contato com algo superior. Mas não é somente isso e, portanto, até depende da intenção do praticante, né? Carl Jung, por exemplo, também contribuiu com o conhecimento da meditação aqui no Ocidente, através do que ele chamou de autoanálise.
é equivalente à busca de Buda 2.500 anos antes, lá no mundo oriental. Então, para Jung, o princípio meditativo consistia em concentrar a atenção interior numa fantasia, entre aspas, de cada vez, pegando essas fantasias como objeto de meditação. Ou seja, a gente focar em cada uma dessas fantasias, em lugar de permitir que muitas fantasias desconexas surgissem e confundissem essa exploração, essa pesquisa interior. Mais tarde, ele chamou esse método de imaginação ativa. Bom, é com isso que a gente consegue entender que a meditação, ela vem do ser humano, é um conhecimento intuitivo que a gente trouxe e vem desenvolvendo ao longo da história. Hoje, com o Mindfulness, essa tecnologia ancestral, vamos dizer assim, agora vem sendo estudada com maiores evidências científicas, aquilo que já é praticado há milênios. Bom, para se meditar não é preciso pertencer a alguma religião específica, assim como também não é preciso deixar de pertencer a alguma religião específica. Não é nem preciso ter uma religião e não é preciso nem mesmo acreditar em Deus. Mas eu quero aproveitar esse momento aqui também para fazer uma reflexão sobre o que é religião, né? Já vem falando sobre o que é meditação ao longo dos outros episódios. E agora, nesse que a gente une esses dois assuntos, quero falar sobre o que é religião. É claro que a religião tem um conceito muito, muito bem entendido pelas pessoas, é um conceito popular, de ser uma crença em Deus, uma crença em algo maior, uma crença numa vida após essa daqui, seja ela material ou seja ela espiritual, mas é uma continuidade, ou uma vida precedente a essa. Mas mais do que isso, a religião ela é entendida popularmente como um formato de igreja com dogmas, com crenças, com líderes, sacerdotes. E isso não representa na realidade o que seria uma religiosidade ou uma religião em outros sentidos, né? A verdade é que o ser humano se organizou religiosamente, ele se organizou com hierarquias, com dogmas, porém a espiritualidade que está dentro da religião, ela transcende isso, ela é muito além disso. Se a gente for buscar o sentido da palavra religião no latim, nós vamos encontrar religare, que seria equivalente a dizer que nós estamos buscando uma religação ou uma conexão, uma religação com o Criador, uma religação de nós com a nossa essência, uma religião nossa com a natureza. Enfim, é quando a gente começa a observar para além das caixinhas dos rótulos, é que a gente encontra um sentido maior, uma visão maior sobre o que é religião. A gente pode imaginar um colar, né, um colar de pérolas, em que cada bolinha, cada pérola seria uma religião. Mas a espiritualidade é justamente o cordão que atravessa todas elas, né? Então nós estamos todos conectados de alguma maneira em uma busca espiritual. Justamente porque não é a mesma coisa, espiritualidade e religião, é que nós podemos dizer que meditação está ligado à espiritualidade, mesmo que não esteja ligado a todas as religiões. Se a gente observar bem, a própria OMS define hoje saúde como o perfeito equilíbrio entre o físico, o mental, o emocional, o psíquico e o espiritual. Então a espiritualidade é um fator humano que está no nosso interior, assim como outras necessidades que nós temos de viver em sociedade, de ser amado, de nos alimentar fisicamente, de comer, de dormir. Nós também temos a necessidade de conexão. Essa conexão humana que, através do amor, através da bondade, ela transcende aquilo que nós conhecemos como material. Ela se torna algo especial, algo incrível, algo único, algo, entre aspas, milagroso. Assim como a conexão com a própria natureza, que também faz com que a gente transcenda aquilo que a gente enxerga com os nossos próprios olhos, aquilo que a gente acha que pode tocar, e a gente acredita só nessas coisas, né? A gente olha e toca e sente o cheiro, a gente acha que só isso que existe, mas a própria natureza prova para nós que o que existe é muito mais impossível de enxergar do que possível de ser visto, né? Então, podemos dizer que a espiritualidade é como um sentido humano que também precisa ser desenvolvido, experimentado, conectado de alguma maneira. É uma busca pelo transcendental. Tanto nós temos essa necessidade que nós buscamos através da história
de criar diversas maneiras para isso, tendo práticas meditativas, ritualísticas, musicais, de oração, busca através de ervas, de chás que possam nos transportar a outro lugar, ou até de drogas, aquilo que a gente chama de drogas hoje, né? De elementos da própria natureza que possam nos tirar deste mundo, ou desta forma de mundo, ou desse nível de consciência que a gente vive, né? Vamos dizer assim. Então, é uma necessidade humana a espiritualidade, e ela nos faz bem estar suprida de alguma maneira, mesmo que seja uma negação da própria espiritualidade. Porque existe gente que encontra essa espiritualidade na arte. Ao observar a arte ou assistir espetáculos artísticos, ele se sente embevecido, se sente extasiado, contemplativo quando vê uma obra de arte. Isso para ele é uma conexão espiritual, mesmo que ele não acredite em algo além da vida física, né? Interessante olhar por esse ponto de vista também. A grande pergunta é, será que essa busca pela espiritualidade é algo que está do lado de fora? A gente vem aprendendo que a gente tem que perguntar ou pedir para um ser que está fora de nós sobre as coisas da vida. Quando na realidade a meditação e a verdadeira espiritualidade nos convida a olhar para dentro. E essa é uma grande transformação que está acontecendo no nosso mundo no momento. Muita gente negando as igrejas ou negando a religião formal para se unir a uma forma de espiritualidade mais livre, a uma forma de olhar o mundo de uma maneira particular, de se conectar com essa espiritualidade de uma maneira ligada à sua própria experiência pessoal, né? E é o que eu digo, se você quer realmente entender ou ser um verdadeiro buscador, um verdadeiro meditador, você precisa aprender a olhar para a sua experiência pessoal. É ela que vai dizer para você muitas verdades. E essas verdades justamente estão dentro, não estão mais lá fora, né? Houve algum momento em que existia esse slogan, não sei no que, na ciência ou naqueles que buscam vida em outros planetas, né? A verdade está lá fora. Na realidade, a verdade está aqui dentro. A verdade está aqui dentro. A gente tem que olhar para dentro e a gente, ao entender o nosso interior, a gente também entende o mundo do lado de fora muito melhor. Bom, você não vai precisar fazer uma meditação espiritual ou uma meditação não espiritual, porque o que muda é a sua intenção. O que é que você está buscando com a meditação? Você pode simplesmente sentar e buscar o relaxamento, buscar uma compreensão sobre suas emoções. Para mim, para nós que temos uma visão espiritual mais ampla, isso é uma busca espiritual e pronto. Estou buscando entender as minhas emoções. Faz totalmente parte. Buscar entender a si mesmo é entender quem nós somos, é entender de onde viemos e para onde vamos, é entender se somos um espírito e que espírito somos, que alma somos, né? Então, você não querendo encontrar Deus não tem problema, você também pode encontrar a si mesmo, né? O que para mim é a mesma coisa que encontrar também Deus em si, de fato. Então não precisa se preocupar, basta você ter clareza de qual é a sua intenção. Eu diria isso, eu gostaria de colocar esse exercício nesse momento aqui, a proposta desse podcast é que você faça esse exercício então. Qual é a minha intenção ao meditar? Ou qual é a minha intenção ao meditar hoje ou amanhã? Porque a gente muda de intenções e isso é normal. A gente pode começar com uma busca e terminar com outra. Eu conheci um grande estudioso de meditação, da yoga, ele foi para a Índia estudar e tudo mais, e ele me disse, agora esqueci o sobrenome dele, mas é Paulo, primeiro nome se eu não estou enganado, enfim. E ele me disse assim, eu comecei no yoga porque meu médico me indicou por conta de uma hérnia de disco. Então ele percebeu que fortalecia a musculatura de uma forma leve, ajudava que ele se recuperasse da hérnia. Só que quando ele se deu conta de que o yoga era muito mais do que só uma prática física, e ele começou a observar que era uma filosofia incrível, havia uma história, uma cultura, uma espiritualidade por detrás, ele entrou de cabeça nisso e mudou completamente. Esse mesmo cara que quase pulou de um prédio numa tentativa de suicídio. E se transformou completamente numa mudança de intenções e de busca. Então eu gostaria de fomentar isso, que você se pergunte qual é a sua intenção, qual é a minha intenção nesse momento, qual é a minha intenção ao meditar.
O que eu quero encontrar? O que eu quero saber sobre mim? O que eu quero saber sobre o mundo? Ou então eu não tenho intenção nenhuma, eu quero apenas fazer e vou deixar acontecer. Tá certo também, é uma intenção, a intenção de observar, a intenção de não interferir, de soltar, de deixar fluir e de observar, né? Faça esse exercício, observe essas intenções e faça também anotações. Eu considero muito importante que você anote antes, ou pelo menos depois de uma prática meditativa, quais foram os seus insights, quais foram as suas percepções. Ao longo do tempo você vai voltar a essas anotações no bloco de notas no celular, ou no caderno, ou no computador, e você vai começar a observar o quanto você mudou, evoluiu ou descobriu coisas novas, certo? Bom, ficamos por aqui. Eu convido você a entrar no meu grupo do WhatsApp para ficar antenado com as novidades, com os próximos lançamentos de cursos ou podcasts. Basta clicar aqui no link na descrição. É só um grupo de notificação, então não tem discussões com 1 milhão de mensagens. A gente pode até pensar em criar um outro para discussão futuramente. Por enquanto, ele é apenas para notificar vocês. E convido você a seguir no meu Instagram, Murilo, com 2 L's, Altafini, Murilo Altafini. Tudo junto, segue lá, deixe suas perguntas, entre em contato comigo, vamos conversar e deixe sugestão de novos temas, que a gente vai junto nessa caminhada de busca pela paz interior através da meditação e do autoconhecimento. Gostei de ter você aqui comigo, fique em paz, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. E sonhar. Quero um rio de águas tranquilas, sentir a força do sol matinal, abrir os braços ao sopro da brisa. Quero da vida o suor e o sal. Quero escutar passarinhos cantando, sentir o beijo da nova estação. E se perguntarem aonde eu vou e quando, responderei: sigo o meu coração.